E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Bom, nessa videoaula vamos entender um pouco sobre as regras básicas de cotagem. A NBR que trata sobre regras de cotagem é a 10.126. Nós já comentamos aí, bem básico mesmo, bem rápido, fizemos alguns comentários na aula anterior que falava sobre algumas normas que a gente iria estar estudando nesse período aí, tá ok? Bom, é importante que a cotagem esteja bem definida para melhor interpretação do desenho. Bom, as medidas indicadas no desenho técnico referem-se a grandezas reais que o objeto deve ter depois de pronto. Então, esse é o objetivo da cotagem de desenho, ok? Para a execução de uma peça, torna-se necessário que seja acrescentado ao desenho, além das projeções que nos dão ideia de forma da peça, suas medidas e também outras informações complementares. A isso chamamos de dimensionamento ou cotagem. Bom, pessoal, como foi falado aí anteriormente, é importante que o desenho tenha informações, o máximo de informações possível, tá? E essas informações, elas vêm em formas de cotagem, ou chamado também de dimensionamento. Então, quando eu vou desenvolver uma peça, quando eu vou desenvolver um determinado elemento, eu preciso ter medidas. Eu não posso inventar qualquer medida, porque senão isso não se torna padronizado. Não se tem uma padronização. Tá? Então as peças elas são padronizadas de acordo com os dimensionamentos que essa peça tem. E no desenho técnico é importantíssimo o dimensionamento correto das peças para serem executadas. Uma situação bem interessante no desenho técnico é sobre as unidades de medida, né? Unidade padronizadas de medida. Tá? No caso do desenho técnico, a norma fala que não tem obrigatoriedade de você colocar a unidade de medida junto ao valor numérico. Então, por exemplo, vocês podem observar aí na figura, no exemplo da figura, que existe vários valores numéricos sem unidade de medida. O que isso quer dizer? Vem trazer informação para a gente que a unidade de medida padronizada para desenho técnico é o milímetro. Tá? Então, por isso que não tem a unidade de medida milímetro nas cotas, ou seja, nos valores numéricos. Aonde houver a necessidade de colocar uma unidade de medida que seja diferente do milímetro, se coloca a unidade que seja correspondente. Então, se eu tiver aí uma determinada cota, que eu preciso fazer a representação dela em centímetros, eu vou colocar a unidade de centímetros. Se eu precisar falar ou colocar em metros, eu coloco a unidade metro. Polegada, coloco a unidade de polegada e assim sucessivamente. Até mesmo as variações dimensionais, que são as tolerâncias, eu também posso fazer o acréscimo delas em cima dessas cotas aí, ok? Para você fazer uma cotagem bem eficiente, são necessários aí algumas informações importantes. As cotas são constituídas de linhas de chamada, linha de cota, setas, letras e do valor numérico em uma determinada unidade. Como a gente falou no slide anterior, a unidade padronizada para desenho técnico é o milímetro. Se tiver a necessidade de colocar um valor que não seja em milímetro, você vai colocar o valor e vai colocar a unidade de medida correspondente daquele valor. Então vocês podem observar aí na figura que nós temos ali linha auxiliar, tá? Nós temos linha de cota
e nós temos a cota, tá? Então esses três elementos aí são os elementos importantes para um elemento cotado, para você poder fazer a cotagem de um elemento, ok? Nesse outro exemplo, um pouco mais complexo, né, um pouco mais de informação, nós temos aí linha auxiliar de chamada. Essas linhas que são limitadoras das linhas de cota, tá? As setas indicam o limite da linha de cota. Então, nós não podemos ultrapassar a linha de chamada ou linha de extensão. Tá? Essas linhas elas são chamadas linha de extensão, linha de chamada, linha auxiliar. Todas essas nomenclaturas fazem parte dessa linha auxiliar de chamada aí, tá? Então é importante que se tenha essas setas para que se limite também o que nós chamamos de linha de cota. A linha de cota é onde vai estar o valor da cota, que é o valor numérico, tá? Então esse exemplo aí tá bem informativo para vocês. Então, só para recapitular aí, cotagem é a indicação das medidas das peças em seu desenho. Para a cotagem de um desenho, são necessários três elementos básicos: linha de cota, linha de extensão e o valor numérico da cota, como mostra aí na figura que está no exemplo aí. Aqui, nesse slide, mostra como que tem que ser uma linha de cota. Bom, as linhas das cotas para elementos retos são retas, com setas em cada uma das extremidades, que indicam o tamanho da dimensão, e são linhas contínuas estreitas. Aí relembra lá também sobre a questão dos tipos de linhas. Tá? Nós temos linhas grossas, nós temos linhas finas, linhas médias. Tá? Então, no caso da linha de cota, linha de extensão, linha auxiliar, essas linhas, todas elas são linhas finas, retas, contínuas, finas. Cada cota deve ser indicada na vista que mais claramente representar a forma do elemento cotado. Devemos evitar a repetição de cotas. Bom, existe uma técnica de representação que se chama representação ortográfica ou projeção ortogonal. São três vistas que a gente faz para poder fazer a representação do desenho, do elemento. E nessa representação nós colocamos as cotas. Nós vamos falar disso, né, numa próxima aula aí. Bom, ele fala aí que nós não devemos evitar, no caso, a repetição das cotas. O que é repetir cota? É você colocar o mesmo valor em um outro local ou numa outra posição que vai te dar também a mesma informação. Então, se você já tem um determinado valor em uma determinada posição, você não precisa indicar esse valor em outro local, porque ele já está te dando aquela informação. Você tem aí, nós temos peças simétricas e assimétricas. Então, peças simétricas são aquelas peças que são ambos os lados iguais. Então, se você fazer a representação de uma cota de um lado, o outro lado entende-se que é o mesmo valor. Então, você não precisa replicar esse valor do outro lado. E assim, outras orientações que a gente vai ter que fazer isso aí presencial, né, nas oportunidades que tiver. Linhas de chamada. As linhas de chamada, também conhecida pelo nome de extensão, são as que se prolongam a partir do objeto, mostrando os limites de uma dimensão. É uma linha contínua, estreita, que limita as linhas de cota. Bom, a linha de extensão ou linha de chamada, como vocês podem observar aí na figura, ela se prolonga, tá? Na mesma direção de um determinado elemento,
tá? E ele vai fazer com que a outra extremidade seja colocado a linha de cota. Ela vai limitar, então por isso que o nome está falando aí, que já está dizendo, linha de extensão. Ela se prolonga ao longo do desenho e limita a linha de cota. E nessa linha de cota vai ser colocado a cota, que é o valor numérico. Tá ok? Falamos da linha de chamada, falamos da linha de cota, agora vamos falar sobre a cota. O número que exprime o valor numérico da cota pode ser escrito de duas maneiras diferentes. Acima da linha de cota, equidistante dos extremos, como está no exemplo aí, ou no intervalo aberto pela interrupção da linha de cota. Então, essas duas formas de representar o valor numérico numa linha de cota pode ser feito dessa forma. Tá? O mais usado é o primeiro, o valor numérico acima da linha de cota. Esse segundo exemplo quase não é executado, ok? Como vocês podem ver também aí no exemplo, as cotas guardam uma pequena distância acima das linhas de cotas. As linhas auxiliares também guardam uma pequena distância das vistas do desenho técnico. Então, o valor numérico, pessoal, o valor da cota, não pode tocar na linha. Ele tem que ficar aí sempre flutuando. Mas ele também não pode ficar lá nas estrelas. Ele tem aí uma certa distância pequena. Para a gente poder colocar valores aí, a gente pode colocar aí em torno de 1 milímetro acima da linha de cota. Ok? Observações. As cotas devem ser colocadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Sempre que possível, é bom evitar colocar cotas em linhas tracejadas. Então, vocês podem observar que tem uma linha tracejada com ponto. Essa linha representa um eixo de simetria. Lembra da questão de simétrico, assimétrico? Então, significa que esse eixo é um eixo simétrico. O que ele é em cima, ele é embaixo, é a mesma coisa. E vocês podem observar também aí nos valores das cotas que está da esquerda para a direita. E na parte de baixo para cima. Então, o desenho ele tem que ser cotado dessa forma. O exemplo de cotagem está aí. Esquerda para a direita, de baixo para cima. Vocês observem que a cota lá na direita, o valor numérico está à esquerda da linha de cota. A cota lá da esquerda, que é a primeira ali da extremidade do valor menor, do rebaixo menor, a cota está à esquerda da linha de cota. Então é dessa forma. Na parte inferior aí, nas cotas de baixo, o valor numérico está acima da linha de cota. Então é dessa forma que deverá ser cotado o desenho. Existem três formas aí de você fazer uma representação de uma seta na linha de cota. Então existem três exemplos aí, nós vamos ver cada um. O primeiro exemplo, na sequência aí de 1 para 3 que tem aí, o primeiro exemplo é o que é mais utilizado na área de desenho técnico mecânico. Depois o segundo exemplo, ele também é utilizado no desenho técnico, porém ele não é tão utilizado. E o terceiro exemplo é utilizado na área da construção civil, para desenhos arquitetônicos. Tá? Bom, fazer uma seta em cada extremidade de uma linha de cota e em uma das extremidades das linhas de referência. A maioria dos tipos de desenho técnico utiliza as setas preenchidas, que é esse primeiro exemplo que tem aí. Tá? Uma observação também é que a seta deve ser pelo menos 3 vezes mais longa do que larga. Então ela tem que ter um comprimento um pouco maior do que a sua largura.
ok? Para fazer a cotagem de ângulo, vocês podem observar no exemplo, a linha de cota utilizada na cotagem de ângulo é traçada em arco cujo centro está no vértice do ângulo. O que é vértice? Vértice é o encontro, né, de duas linhas que formam entre elas um ângulo. Isso é vértice, tá? Então, 90 graus, 30 graus, 60 graus, o encontro dessas duas linhas vai formar um vértice, ok? E a linha de cota, ela tem que seguir uma referência angular, tá? Aonde que o ponto de referência do compasso, para você poder colocar o compasso, para poder fazer essa volta, essa linha de cota arqueada, é exatamente o ponto de encontro dessas duas linhas que formam o ângulo, que é chamado de vértice. Do jeitinho que o exemplo está formando aí. Aqui também nós temos alguns exemplos de fazer uma cotagem de ângulo, tá? É o que nós chamamos de chanfros, escariados. Então você pode fazer a representação dessa forma também. A representação ela pode ser feita tanto na forma de ângulo, tá? Ou também ela pode ser representada em forma de medidas, porque a retirada desses valores, tanto na largura quanto na altura ou comprimento, vai depender muito do elemento cotado, também vai gerar um ângulo determinado. Então, na hora de fazer aí a representação de um elemento angular, ele pode ser tanto em forma de medidas lineares, que aí entra a questão do milímetro, do metro, do centímetro, enfim, alguma medida linear, ou também pode ser utilizada o ângulo, a forma mais correta que seja para poder representar esse objeto angular. O desenho técnico ele é formado de várias informações. Dentro dessas informações você tem valor numérico, você tem escritas e você tem símbolos. Para que isso tudo? Para poder interpretar da melhor maneira possível o desenho técnico e você possa executar esse desenho da melhor maneira possível. Então nós temos aí alguns símbolos, coloquei aqui somente alguns para poder ficar um pouco mais fácil o entendimento de vocês. São símbolos simples, como eu já disse, existem vários outros tipos, tá? Então nós temos o primeiro ali, um círculo, uma bola, uma bolinha com um traço em diagonal. Esse símbolo representa o símbolo de diâmetro, tá? Então todo objeto cilíndrico, exemplo, furos, eixos, a gente vai representar com esse símbolo. Você coloca o símbolo e o valor numérico. Tá, eu quero fazer um eixo. Qual o diâmetro desse eixo? Eu coloco o valor e coloco esse símbolo na frente. Então representa diâmetro. Você tem um outro ali que é o quadrado. Você pegar e fazer um símbolozinho quadradinho. É o símbolo de um objeto, de um elemento quadrado. O R. R é a representação de raio. Lembrando-se que esse R tem que ser maiúsculo, tá? Então R significa raio. E assim sucessivamente. Existem vários outros tipos de símbolos que a gente possa ver aí em uma outra oportunidade. Mas esses aí são alguns símbolos básicos que a gente pode estar utilizando. Pessoal, então para finalizar aí a nossa teleaula, só para a gente poder recapitular e frisar um pouco mais algumas informações que foram passadas aí anteriormente. Bom, ao cotar um desenho é necessário observar o seguinte: cotar à esquerda da linha de cota escrito de baixo para cima. Temos aí o exemplo. A seta deve tocar a linha de extensão. Então, quando a gente for fazer uma linha de cota, a seta ela deverá
tocar a linha de extensão, a linha de chamada, porque senão essa linha de cota ela vai ficar voando, então ela tem que tocar na linha de extensão. A cota deve ser colocado acima da linha de cota, quando essa escrita for de baixo para cima. E ela não deverá tocar a linha de cota, ok? A linha de extensão vai ultrapassar a linha de seta. Então, na seta, tá? A linha de extensão ela deverá ultrapassar em torno de 2 milímetros, aproximadamente aí até 2 milímetros, ok? A linha de extensão não deverá tocar a linha de cota. Então, a linha de extensão, pessoal, desculpa, a linha de extensão ela não deverá tocar o contorno do desenho, ok? Só para frisar aí. A linha de extensão ela não poderá tocar na linha do contorno do desenho. Também, em média, em torno de 1 a 2 milímetros esse espaçamento da linha de extensão em relação ao contorno do desenho. E aí, só para relembrar novamente, a gente falou um pouquinho sobre a questão das espessuras das linhas. A linha de contorno do desenho sempre vai ser uma linha bem grossa, para representar o formato do elemento. A linha de extensão é uma linha média, fina, tá ok? E ela não poderá tocar no contorno do desenho. Então, a linha de seta vai tocar na linha de extensão e a linha de extensão não poderá tocar na linha de contorno do desenho, ok? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos então aí com esse conteúdo que fala sobre regras de cotagem, beleza? Qualquer dúvida, tem aí o e-mail, pode entrar em contato que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, tá? Desenvolva aí os exercícios que vai estar no portal e qualquer dúvida também podem entrar em contato através do e-mail que a gente vai tentar resolver e esclarecer o mais rápido possível, ok? Abraço a todos aí.